pouquíssimas pessoas começam o dia delas pensando assim: acho que hoje eu vou fazer alguma coisa de errado. Normalmente, como é que a gente começa o nosso dia? A gente começa sabendo aquilo que é certo, que a gente deve fazer. Só que quando chega no final do dia, se você for parar para pensar, para refletir, talvez você perceba que você está um pouco distante do que deveria ter sido feito. Por que isso acontece? Porque ao longo do dia a gente começa a fazer pequenas concessões para poder facilitar as coisas, para evitar tensão, para evitar discussão. E é exatamente sobre isso que nós vamos falar hoje. Essas pequenas concessões que a gente vai fazendo. Normalmente, no momento que a gente se perde na vida, nas situações, a gente nunca se perde de uma vez. A gente vai se perdendo aos poucos. E esse conflito, ele não começa no comportamento. Ele começa no momento que a gente começa a pensar assim: ah, só dessa vez. Ah, isso aqui nem é tão grave. Ah, depois eu ajusto. Esse dia 17, ele não vem para acusar as escolhas que você está fazendo, sabe? Ele vem para trazer para você um custo invisível das escolhas que você tem feito. Quantas e quantas vezes você tem resolvido coisas por fora, mas talvez você tenha que se calar por dentro para poder sustentar todas essas decisões que você tem tomado. Essa conversa que a gente está tendo hoje, no dia 17, não é uma conversa sobre certo e errado. Ela é uma conversa sobre você se sentir inteiro, sobre você se sentir inteira. E nós acabamos nos dividindo internamente para poder seguir em frente. E a pergunta que eu tenho para você hoje, que Provérbios deixa no ar, e que na verdade muda tudo, é: será que vale a pena avançar se você precisa se perder um pouquinho para que isso aconteça? É exatamente nessa resposta que a sabedoria começa. A passagem de hoje é Provérbios 11:3. Essa passagem diz: a integridade dos justos os guia, mas a falsidade dos infiéis os destrói. O que seria a integridade dos justos? Integridade não é perfeição. Quando nós falamos sobre integridade, nós estamos falando sobre inteireza. É quando o que você crê, o que você sente, o que você diz, o que você faz, tudo isso está minimamente alinhado. O que seria a integridade? A integridade, ela vira um guia. Porque você, no fundo, não tem que ficar se justificando o tempo todo, não tem que sustentar um personagem, não tem que viver dividido internamente, não tem que tomar decisão onde você começa a trair a sua própria consciência. Uma pessoa íntegra, ela pode até errar, mas sabe, no fundo ela sabe de que lugar ela está vivendo. E é exatamente por isso que quem é uma pessoa íntegra é uma pessoa que ela é guiada mesmo sem ter um sinal espetacular, mesmo sem uma resposta lá de fora, mesmo sem aprovação de todas as pessoas, porque nós entendemos que a integridade ela organiza o caminho. Essa passagem ela fala: a integridade dos justos os guia. Então, se eu começo a olhar para esse caminho de inteireza, de alinhamento, justamente por eu estar inteira, por eu estar alinhada, eu consigo ser guiada a partir dessa integridade. E a passagem complementa dizendo: mas a falsidade dos infiéis os destrói. Aqui a falsidade não é só uma mentira para as outras pessoas. Quando nós falamos sobre falsidade, nós estamos falando sobre um desalinhamento que a pessoa tem com ela mesma. Gabi, como é que eu faço para saber se eu estou desalinhada comigo? Às vezes você fala uma coisa e você vive outra. Às vezes você está defendendo uma coisa que você não pratica. Aí você não está sendo uma pessoa íntegra, você está desalinhada. Às vezes você tem usado um discurso que você não sustenta esse discurso dentro da sua vida. E talvez você viva tentando parecer coisas ao invés de ser o que você acredita. Isso é uma coisa que corrói a gente por dentro. E essa destruição não é um castigo de Deus. É uma consequência natural de uma pessoa que está dividida.
todo mundo que está dividido vai se confundir, vai se perder, vai se cansar, vai ficar fragmentado, vai perder o eixo. E por que a falsidade destrói? Essa passagem fala que a falsidade destrói. Por que a falsidade destrói? Porque a falsidade, ela rouba o centro. Esse texto, ele não está dizendo pessoas boas são guiadas e as pessoas más são punidas. O que Provérbios está trazendo? Ele está falando que quem vive inteiro acaba se orientando. Pessoas que vivem fragmentadas vão acabar de alguma forma perdidas, porque isso é um princípio de vida. Nós não estamos falando de uma ameaça espiritual, estamos falando sobre um princípio de vida. E esse provérbio, ele conversa muito com tudo que a gente tem refletido aqui nos outros dias. O que nós não estamos buscando através desses áudios? Nós não estamos buscando o rótulo certo, nós não estamos buscando a religião perfeita, nós não estamos buscando o discurso mais bonito. Qual que é o grande objetivo da gente estar aqui, todos os dias, escutando algo que pode edificar nosso coração? É porque no fundo nós estamos buscando uma coerência interna. E essa busca por essa coerência interna é a integridade. E é por isso que às vezes, no meio de tantas dúvidas, talvez a gente não esteja tão perdido quanto a gente imaginava. Porque em algum lugar a gente está sendo guiado por dentro. Nós não estamos sendo empurrados por fora. E voltando, para essa leitura mais profunda, o que a gente entende? Se eu começo a viver hoje a partir da verdade que eu carrego, eu vou encontrar direção. Se eu começar a viver hoje a partir de máscaras, de discursos, de medo, eu acabo me destruindo por dentro. Onde hoje, por exemplo, eu estou sendo inteira comigo? É isso que esse provérbio está me perguntando hoje. Ele está falando, Gabi, em que lugar você está sendo inteira com você? Aonde você tem tentado sustentar uma coisa que já não é mais verdade? Sabe quando você tem que segurar uma estrutura que você não acredita mais e você está tentando segurar aquilo? E não faz sentido para você mais? Se você conseguir responder essa pergunta, isso talvez possa te guiar mais do que 1000 sinais que você pudesse ter recebido. E pensando nesse lugar da integridade, Gabi, você está falando que se eu começar a ser uma pessoa mais íntegra, eu não vou viver nenhuma tempestade? Não é isso que eu estou dizendo. A integridade, ela não vai evitar que você passe por tempestades, mas ela vai impedir que você se perca no meio delas. E esse provérbio, ele vem não para cobrar a gente, ele vem para proteger a gente. E o que seria um princípio de sabedoria diante dessa questão da integridade? Quando a gente tem uma escolha que a gente faz, tem muitas escolhas que a gente faz que a gente resolve os problemas que estão acontecendo em volta. Mas essas mesmas escolhas talvez vão exigir que a gente se silencie por dentro. Se eu me silencio por dentro, algo dentro de mim já foi perdido, ainda que ninguém esteja vendo o que está acontecendo internamente. O efeito, ele não é imediato, ele é progressivo. A decisão, ela é mantida, o meu corpo vai seguindo, mas a minha consciência, ela começa a carregar um peso que ela não sabe dar nome para esse peso mais. E aí a gente começa a pensar nas decisões que estão desalinhadas. As nossas decisões que estão desalinhadas, elas não gritam, elas drenam. Cada vez que você libera algo dentro de você que não faz sentido para você, você está criando um pequeno desvio no seu coração. Talvez não é suficiente para parar a sua vida, mas é o bastante para fazer sua vida ficar mais pesada. Como que aparece isso ao longo do tempo? Vem em forma de cansaço, às vezes é um cansaço emocional, às vezes é um desafio de você se posicionar, uma confusão na hora de você escolher as coisas de novo. Só que o problema não foi a escolha que você fez, foi o custo invisível de sustentar essa escolha. Talvez os seus desgastes não estão vindo do desafio que você está enfrentando, mas talvez o seu desgaste está vindo de quantas e quantas vezes você tem se auto-abandonado. E se você escolhe esse caminho da integridade, isso vai simplificar a sua vida.
não vai tirar os obstáculos da sua vida, mas vai tirar muitas vezes de dentro de você esse conflito interno que está consumindo a sua energia. E você nem percebe isso. Se você vai para um caminho de coerência, a sua mente não tem que ficar se justificando, o seu coração não tem que ficar se defendendo. E a sua decisão ela não precisa ser explicada para você o tempo todo. E é exatamente por isso que a ética ela não pesa. Todas as vezes que você vai num caminho ético, você está libertando um recurso interno que você tem. Ah, Gabi, então quando dentro de mim e fora de mim concordam, a vida deixa de exigir um esforço dobrado para que eu possa seguir adiante. Exatamente. E hoje, na prática, a falta de integridade, ela nem é uma coisa muito grave. As pessoas nem percebem como uma coisa muito grave. Sabe por que não percebe? Sabe como é que a falta de integridade aparece no nosso dia a dia? Vou te dar uns exemplos, talvez você se reconheça. São frases assim: ah, é só dessa vez. Ah, ninguém vai saber. Ah, ó, agora não dá pra fazer do jeito certo, depois a gente faz certo. Ah, não, imagina, depois eu ajusto. Você consegue perceber que o problema não é esse ato isolado, mas é o acúmulo de incoerências que você tem vivido na sua vida hoje. Se você vive uma vida com integridade, você vai começar a se fazer perguntas que são muito simples. Será que essa decisão está alinhada com quem eu quero ser? Será que depois que eu tomar essa decisão, eu vou conseguir sustentar essa escolha que eu estou fazendo com paz no meu coração? Será que, se ninguém visse essa escolha que eu estou fazendo agora, eu faria essa escolha do mesmo jeito? Por que é legal você começar a se perguntar essas coisas? Porque todas as coisas que você negocia em silêncio vai te cobrar a voz depois. Para algumas pessoas, talvez a integridade ela não soe como algo virtuoso, né? Talvez para algumas pessoas a integridade ela soe como um risco. Por que um risco? Porque em algum ponto da história dessa pessoa, se ela fosse verdadeira, isso ia custar afeto, aceitação, segurança. Então o que o corpo aprendeu? Para pertencer, eu tenho que ceder. Não por falta de caráter, mas por necessidade. E aí a gente começa a entender que o corpo ele não abre mão dos nossos valores por conveniência. A grande maioria das vezes que talvez você tenha aberto mão dos seus valores, para pensar. Não foi porque talvez era só conveniente. Talvez a grande maioria das vezes que você negociou seus valores foi por sobrevivência. E nesse contexto, a incoerência ela não é uma escolha consciente que você fez, é uma adaptação. É a forma que você encontrou para continuar conectado com as pessoas sem ser rejeitado. Só que o problema é que um dia isso te protegeu. E com o tempo isso começa a correr a sua identidade. O que o trauma ele ensina pra gente normalmente? Que ser inteira é perigoso. Só que de outro lado, a maturidade ensina que a gente se dividir é insustentável. Eu me dividir internamente, onde eu acredito nesses valores, mas eu não sigo eles, eu estou num lugar de divisão. E você sabe que Provérbios não julga essa história? O que ele está propondo pra gente aqui hoje? Ele está propondo uma atualização. Ele está dizendo assim, o ambiente mudou, a pessoa cresceu, as escolhas agora podem ser feitas a partir de um lugar mais seguro. O que antes exigia talvez que você se adaptasse, hoje isso talvez possa ser começado a ser sustentado com mais presença, com limite. Se você escolhe, por exemplo, esse caminho da integridade, você não está afastando quem precisa ir. Você está aproximando de você quem pode ficar na sua vida. Se você começa a se alinhar por dentro, algo dentro de você começa a se reorganizar. A sua identidade ela deixa de depender da aprovação das pessoas, ela passa a se firmar dentro de você. A integridade ela deixa de ser uma ameaça, ela passa a ser a sua base.
Não para você agradar as pessoas, mas para que você possa existir sem que você se perca nos problemas do dia a dia. Você já viu uma pessoa que age talvez não de acordo com aquilo que ela acredita? Você sabe por que isso acontece? Quando uma pessoa age em desacordo sobre o que ela acredita ser uma verdade, o cérebro precisa entrar num modo de compensação. Como assim um modo de compensação? Ele precisa justificar essa escolha. Ele precisa minimizar o impacto dessa escolha. Ele tem que criar uma narrativa interna para reduzir a dissonância da informação que você está usando ali. E esse esforço contínuo, ele não é um esforço consciente. Ele vai consumindo a nossa energia mental de uma forma constante. Gabi, você está me dizendo agora que o cérebro gasta mais energia tentando sustentar uma incoerência do que enfrentando a dificuldade? Exatamente. A sua tensão interna mantém seu sistema nervoso num estado de alerta. Ah, mas é um estado de alerta leve. Tá, é leve, mas é contínuo. Não é um estresse explosivo que você tem, é um desgaste silencioso que começa a manifestar para você como uma leve irritação, um desafio de focar nas coisas, uma sensação de estar carregando um peso. E de um outro lado, a coerência ela vai atuar de uma forma oposta a isso. Se você está vivendo onde as suas ações e os seus valores eles estão alinhados, o cérebro não tem que se defender, não tem que se explicar, não tem que fazer nada. Então como é que vão funcionar suas redes neurais? Elas vão trabalhar de uma forma integrada. Vai acabar com o ruído interno dentro de você. Vai liberar alguns recursos para você ter mais clareza, mais criatividade, mais tomada de decisão. Nossa, Gabi, você está explicando então que a integridade ela não é só moral, né? Ela é fisiológica. Exato. A integridade ela sempre sinaliza a nossa segurança para o nosso sistema nervoso. O meu corpo ele entende que não tem um conflito dentro de mim e nem tem nada para resolver. Isso traz uma sensação de quê para mim? De firmeza, de presença, de continuidade. Eu não vou viver mais me corrigindo por dentro, ao mesmo tempo que eu estou tentando avançar aqui do lado de fora. E é exatamente por isso que Provérbios está associando a integridade à direção. A gente está falando sobre funcionamento. Porque quando dentro eu estou alinhada, o caminho vai se sustentando sem eu ter um esforço dobrado para isso. E eu não preciso ser também uma versão diferente de mim mesma em cada ambiente que eu vou. Quando a gente entra num lugar de uma identidade mais madura, a gente começa a escolher mais coerência com as coisas. Sabe, às vezes tem coisas que vão te custar muito caro no curto prazo, mas em contrapartida eu sei que a paz ela vem depois. Quantas e quantas pessoas hoje escolhem os caminhos que são mais fáceis e depois vão ter que passar dias e dias e dias tentando justificar para ela mesma por que foi naquele caminho. Outras pessoas vão escolher um caminho mais alinhado e vão dormir em paz. Vão estar cansadas, mas vão estar em paz. Então, normalmente, esse custo das nossas escolhas, ele aparece depois. E aí eu queria trazer como um fechamento desse nosso áudio, nessa reflexão sobre integridade, algumas perguntas para você usar na prática, no seu dia a dia. Diante de uma decisão, você vai anotar 3 perguntas para você se fazer. A primeira é, o que eu sei que é certo aqui? O que é o certo nessa situação? Segunda pergunta, o que eu estou com vontade de fazer? O que eu quero fazer? O que o meu corpo quer fazer? O que o meu coração está me pedindo nesse momento? E a terceira pergunta, o que eu poderia escolher agora que me manteria inteira depois? Essa é a terceira pergunta. Essas perguntas elas vão te ajudar a talvez ir por um caminho de integridade no momento que você tem que tomar decisões na sua vida. E talvez hoje você tenha percebido que o maior conflito da sua vida não está nas circunstâncias, não está nas pessoas, não está nas decisões difíceis, mas está
nesse cansaço que a gente carrega de ter que se dividir para muitas vezes ter que continuar. Integridade não é você ser forte o tempo todo, mas é você parar de se abandonar para você conseguir seguir em frente. É você escolher não ganhar o mundo às custas de você se perder de você mesmo. Se algo hoje, nesse áudio, dentro de você apertou no seu coração enquanto você ouvia essas palavras, não ignore isso que veio para você. Esse aperto que você está sentindo ou que você sentiu talvez não seja uma acusação, mas é a sua consciência despertando para algo que precisa ser visto, que precisa ser curado. E hoje Deus não tem pedido para a gente a perfeição. O que Ele nos convida? Para poder voltar para casa, por dentro. Alinhar aquilo que a gente sente, aquilo que a gente pensa, o que a gente faz e começar a caminhar sem precisar se quebrar em muitas e muitas partes. Hoje, não continua avançando, deixando pedaços seus para trás. Porque o caminho ele só é sábio quando a gente chega inteiro lá no final. Sabe, começa sendo mais fiel àquilo que é essencial para você e todo o resto começa a se ajustar. Quando a gente começa a escolher a integridade, não é só o caminho que vai se afirmando, é a nossa paz que vai voltando e vai guiando os nossos passos. E quero que você então feche os seus olhos, quero que você se conecte com a sua fé, respira bem profundo. Meu Pai, hoje depois de todos esses insights, essas reflexões, depois de ler essa passagem de Provérbios, nós percebemos que existem partes nossas que foram se calando ao longo do caminho. Partes que aprenderam a ceder para não perder, aprenderam a se adaptar para que a gente pudesse continuar. Partes que aprenderam a engolir muitas verdades para poder manter vínculos com pessoas, com situações. E Pai, hoje nós entendemos que a Sua palavra diz que a integridade guia. E por isso eu te peço. Pai, hoje reúne dentro de mim aquilo que foi dividido. Alinha, Pai, aquilo que eu penso com o que eu sinto, com aquilo que eu faço. Porque eu cansei de seguir em frente, me deixando para trás. Pai, a Sua palavra diz que o Senhor pesa os caminhos do coração. Então, Pai, visita os lugares onde eu negociei os meus valores. Momentos que eu negociei isso para evitar um desconforto, para evitar que eu fosse rejeitada, para evitar que eu ficasse sozinha. E Pai, por favor, não me acusa nisso, mas me cura nesse lugar. Pai, hoje eu confesso que muitas vezes eu resolvi por fora aquilo que me feriu por dentro. Muitas vezes eu escolhi o fácil para que eu pudesse sobreviver. E hoje eu reconheço o quanto eu perdi a minha paz no meio desse processo. Mas nesse momento, Pai, eu paro aqui. E eu peço para que o Senhor me ensine que eu não preciso mais me dividir para poder pertencer. Que eu ser inteira não vai me fazer perder aquilo que é verdadeiro. Pai, restaure em mim a coragem de honrar aquilo que é essencial, mesmo quando todas as coisas são muito difíceis, mesmo quando custa muito no começo. Pai, eu te peço para que as minhas escolhas não me rasguem por dentro, mas para que elas me conduzam com firmeza. E Pai, hoje eu entrego a Ti todas as minhas decisões, todas as minhas concessões antigas e o meu medo de não ser aceita sendo quem eu sou. Pai, hoje eu peço que a Tua presença governe o meu interior e que a minha vida ela possa caminhar alinhada, não perfeita, mas inteira. Em nome de Jesus. Amém.